Bom dia, meu nome é Nuno Fernandes e sou aluno do curso técnico integrado em eletromecânica do IFBA Campus EDC. E junto ao meu colega Natanael da Silva, produzimos esse podcast com o intuito de sanar algumas dúvidas sobre a manutenção e sobre a bicicleta do projeto Pedalar, nossa bicicleta assim denominada Inclusions Bike. Bom, esse projeto nasceu com a principal finalidade de proporcionar lazer e atividade física para idosos da casa de repouso, a BAI. A partir de agora, apresentaremos uma entrevista com o mecânico Eric Cassa. Olá, eu sou Natanael e junto da equipe Projetistas estamos participando do projeto para a produção de uma bicicleta para a Casa de Idosos ABAI da cidade de EDC. Estou aqui com o Eric Cassa, mecânico de bicicletas do canal Bike Mechanic. O link do canal dele está na descrição do vídeo, depois vocês seguem lá, vejam os vídeos, ativem o sininho. Nós vamos conversar sobre manutenção e cuidados com as bikes, além de falar um pouco sobre a opinião dele sobre o nosso projeto. Então, Eric, você pode nos falar um pouco sobre você, sobre sua carreira como mecânico, seus conhecimentos? Eu já tenho 45 anos de idade, né? Eu comecei no início dos anos 90 a praticar aí o mountain bike, né? Comecei a entrar no esporte, ainda era categoria juvenil. E naquela época, né, não tinha internet, não tinha importação de peça, produto, ferramenta, então a gente meio que era quase que obrigado a fazer as próprias manutenções. Não tinha uma oficina de referência, principalmente na minha cidade. Então, aí a gente meio que, né, bicicleta estando usando, principalmente o uso mais extremo, assim, que é a trilha e tal, então o material desgasta, ele requer uma manutenção, até mesmo preventiva, né, mas como a gente não tinha noção, né, bem no início aí do esporte no Brasil, então a gente acabava fazendo uma manutenção corretiva, que não é o ideal, ou seja, quebrou, dá um jeito, né? Era meio que assim, aí eu iniciei na mecânica também por ter iniciado no esporte. Aí daí fomos evoluindo, começou a ter acesso às coisas, né? E fui fazendo cursos aí, os que tinham disponíveis e tal. Fui trabalhar em loja de bike, depois mais futuramente montei a minha. E aí tô na caminhada aí até hoje. Pedalo até hoje, sou competidor até hoje e mecânica aí já vai fazer aí 30 anos já que nós estamos aí mexendo com isso, bicicleta paixão mesmo. Desde a primeira vez que eu comecei a mexer, nunca mais eu mexi com outra coisa. E é isso aí. E agora com a internet, nós estamos aí na internet, divulgando informação, divulgando nosso trabalho aí. Montei uma oficina escola, né? Então a minha oficina aqui ela funciona também como escola de mecânica. E é isso aí. Entendi, legal. Muito interessante o jeito que você trabalha. Vou começar a falar um pouquinho sobre manutenção de bicicletas em geral, sabe? Vou fazer umas perguntas para você, aí você vai respondendo. Então, assim, Eric, qual o problema assim, que você mais resolve na sua oficina? Que as pessoas poderiam assim, fazer em casa? Problema simples assim, que você sempre resolve. Na verdade, assim, quando você tem um conhecimento, as coisas se tornam simples, né? Então, às vezes o que pode parecer simples para mim, dependendo da pessoa, a gente conhece aí pessoas que não têm capacidade nem de apertar um parafuso, trocar uma lâmpada, então, tudo vai muito da pessoa. Eu, dentro do meu entendimento, eu acho tudo simples, porque eu tenho um conhecimento acumulado. Mas coisas bem simples, assim, que eu acho que vamos supor, colar um o ciclista, principalmente quem é atleta ou usa a bike como meio de transporte, eu acho que o cara devia saber esses conhecimentos básicos, que vai além dele economizar o dinheiro, né? Ele pode, às vezes, não ficar a pé, né? Leva uma câmera, uma chave 15, aí já resolve uma bomba. Então, esses lances aí relacionados aí a pneu e tal, a parte de borracharia, é o que eu acho, assim, que é o
problema mais simples que eu resolvo e que eu acho que todo mundo teria condições de resolver em casa. Ah, entendi. E para você, assim, o cliente, ele ser cuidadoso com a bike dele, faz a diferença na hora de fazer a manutenção? É fundamental. O cuidado, ele é fundamental, tanto para o cara ter um equipamento mais duradouro, né, e acaba economizando dinheiro, porque ele é um cara que cuida, então os desgastes são mais longos, né, não são tão prematuros. Então, acho que isso em qualquer veículo, né, qualquer equipamento, qualquer máquina, você deve cuidar. E meu sistema aqui é mais preventivo, eu tento orientar meus clientes nessa forma, agir preventivamente. A gente trabalha para as bikes não quebrarem. Depois que quebra, geralmente o gasto é maior, a manutenção é mais cara. Então, o cara, pequenos cuidados, pequenas práticas que o cara pode ter em casa, às vezes limpar uma corrente, né, manter a bike lubrificada, uma corrente lubrificada, isso aí prolonga a vida do equipamento do cara. Então, com certeza, o cliente cuidadoso, ele, a longo prazo, ele economiza dinheiro. Ah, entendi. Assim, existe um tipo de manutenção que é a preditiva. No Sim. caso, ela é um acompanhamento rotineiro do equipamento, né? Para entender melhor a manutenção preditiva, se vocês quiserem, vocês vê um vídeo na descrição do vídeo, tá o link, vocês dão uma olhada. Sendo assim, Eric, você pode nos dizer que cuidados devemos tomar para que as peças e equipamentos da bicicleta possam durar mais? Que partes da bike você indica estar sempre olhando, assim, sempre ter um maior cuidado? A parte da bike mais crítica, assim, que requer uma manutenção mais preventiva. Assim como toda a bike, né? Logicamente, cada parte tem o seu período, mas a parte da relação, que consiste a corrente, coroa e os peões, essa parte é a parte onde que tem um desgaste maior quando é negligenciado uma manutenção preventiva. Então, se o cara manter a corrente, coroa e peão limpo e lubrificado, com certeza a durabilidade vai aumentar bastante. Então, basicamente é isso, né? Lubrificantes específicos também, né? Às vezes pessoa joga qualquer óleo lá na corrente, promove a adesão de outros elementos, terra, areia, vai grudando ali, então aquilo ali já vira um esmeril praticamente, né? Então começa a destruir as peças e a relação ali é a parte mais crítica, porque ela fica exposta e é onde toda a força da pedalada está concentrada ali, é o que dá movimento à bike. Então é uma parte ali que, se o cara manter limpo e lubrificado, tanto na questão de prevenção quanto na questão do funcionamento também da transmissão, para mim é a parte mais importante. A bicicleta até pode ficar suja, mas a relação é fundamental que esteja limpo, e é a parte que o cara tem que mais verificar, eu acho, né? E aí, em segundo lugar, a questão dos freios, que é um elemento de segurança da bike. Então, às vezes numa descida, um freio falhar pode causar um acidente. Então, essa parte aí também, eu acho que o cara acompanhar o desgaste de pastilha de freio, essas coisas aí também é bastante importante. E geralmente nessa parte aí é um check-up mais visual, também é uma coisa que qualquer pessoa acho que pode fazer em casa. Olhar, né? Dar uma olhada, testar, né? Pô, meu freio, antes de sair, testar, ver se está tudo funcionando. Então, fazer esses pequenos testes, eu acho que é fundamental para o cara detectar antes que aconteça alguma coisa, né? Uhum. E assim, quando você vai fazer uma trilha, uma viagem, um passeio longo assim, qual é os equipamentos assim que você aconselha a gente sempre levar na bicicleta ou numa bolsa com a gente? Aí é o seguinte, né? Temos os equipamentos aí que eu chamo de manutenção emergencial, que seria uma manutenção de emergência, ou acontecer alguma coisa na trilha. Basicamente, uma bomba, né, para encher o pneu, caso fure, cola e remendo, para você estar aí efetuando uma cola na sua câmara de ar. Uma câmara de ar reserva também é bem prudente, que às vezes o furo é muito grande, é necessário para estar removendo as rodas.
se caso blocagem for de porca, então uma chave 15 de boca, certo? E uma chave para emendar a corrente, que também acontece de arrebentar. Desculpa, às vezes. Mas é o que eu falo, né? Existem ferramentas que medem o desgaste da corrente. Então, se o cara mantém a relação limpa e a corrente em dia, ele já está fora desse problema de arrebentar a corrente. Mas sempre tem aquele amigo que não cuida. Então, basicamente é isso. Ferramentas básicas aí para remoção de roda, emenda de corrente e um kit aí de reparo de pneus. Com essas ferramentas básicas, você consegue voltar para casa se caso acontecer alguma coisa. Ah, legal. No nosso projeto, né, da nossa bicicleta, nós pensamos em fazer uma bicicleta com 4 rodas e 2 assentos, sabe? Um do lado do outro. Aí o que você poderia nos aconselhar assim, em relação a que equipamentos podemos usar, que tipo de ferramenta, ou sobre a própria estrutura da bicicleta, que pode vir a quebrar? A estrutura eu aconselho vocês fazerem em aço, certo? Porque o ferro ele é menos resistente. Um aço, de preferência, um aço carbono. Né? Aí a gente já está falando de dados mais técnicos, né? O sistema de soldagem seria ideal solda MIG, né? Então aí eu já estamos entrando numa parte mais técnica. Freios, eu aconselho pelo peso da estrutura, freios hidráulico a disco, né? Existem aí pneus maciços para bike, ele não tem câmara de ar, ele é borracha maciça. Eu aconselho botar um pneu desse, que aí você não tem problema com nada de furo e nada nesse esquema, entendeu? E basicamente seria isso aí, né? E uma transmissão, de repente, transmissão sem marcha, não sei como é que é o terreno aí, se é mais plano, talvez para tocar 2 rodas, se fosse tração traseira, um exemplo, com transmissão de marcha, já fica uma estrutura um pouco mais complexa de realizar. Transmissão de uma velocidade só uma catraca, já é mais fácil de vocês estarem construindo. Pode colocar uma coroa menor e uma catraca maior para ela ficar leve, né? Ela não vai ter muita velocidade, mas ela vai se deslocar com leveza, pelo próprio também peso da estrutura. Então, basicamente, seria um esquema desse, eu acho. Entendi. Assim fica bem legal mesmo. Basicamente o que a gente tem pensado. Os cubos das rodas, de preferência, roda rolamentada, que o rolamento é mais resistente que a esfera solta, né? Então, pelo próprio também peso da estrutura. Sim. Então, você deu dicas bastante importantes para a gente está pensando em algumas coisas, mas com essas dicas aí a gente vai melhorar o projeto em si. Assim, eu ia perguntar dos freios, do freio V-brake, né, e do freio a disco, mas você já disse que é mais interessante a gente utilizar o freio a disco, né, o freio hidráulico. Então a gente vai pular para outra, né? Sim, porque o freio V-brake, no caso, ele é apoiado no garfo, né? Então você precisaria de ter garfo em todas as rodas. Agora, se você usar o disco, você pode fazer igual em cadeira de roda. Diretamente no eixo, né? Na roda, na roda, no caso. A roda não precisa ter aí a estrutura ali para fixar a pinça de freio é mais fácil de ser desenvolver do que um arco. Você pode pôr só freio traseiro, não precisa ter freio na dianteira. Entendeu? Entendi. Legal. E assim, sobre a corrente, você falou dos cuidados, assim, mas com qual frequência assim, é bom a gente estar lubrificando a corrente da bicicleta? Eu aqui que a gente orienta aí nossos clientes que faz trilha e o que eu pratico também, após todo o treino, eu faço a limpeza e lubrifico novamente a corrente. Mais seco, então ele não promove adesão de sujeira e ele dura mais ou menos aí uns 50 quilômetros, mais ou menos. Então, ou a cada 50 quilômetros, dependendo se você anda isso aí todo dia, aí praticamente uma limpeza e lubrificação diária que a gente faz aí, eu aconselho a se fazer, que aí você fica sempre filé, entendeu? Entendi. E no caso de fazer a troca da corrente, assim, normalmente quando ela se quebra, ou tem um tempo assim, mais ou menos, que a corrente dura?
Existem ferramentas que medem o desgaste da corrente, certo? Uma corrente aí padrão aí de marcha dura em média 1.000 quilômetros, depende muito do cuidado das pessoas. Voltando a falar aí da questão da prevenção, tem clientes cuidadosos que ele consegue fazer a corrente dele durar uns 1.500 quilômetros. Tem clientes que não cuidam que a corrente dele dura uns 800 quilômetros. Então, é quase que metade da durabilidade. Mas a quilometragem ela vai variar muito do cuidado que o cara tem e do onde o cara anda. Então, terrenos mais lama faz a corrente gastar mais rápido, né? Lugar mais seco faz a corrente durar um pouco mais. Lubrificação também faz durar mais. Então, é toda uma série de fatores, mas a média é uns 1.000 quilômetros aí, se fosse pôr em quilometragem. Entendi. E assim, sobre as bicicletas, assim, vocês costumam fazer muitos passeios, muita coisa, sempre sair e fazer bastante trilha, né? Qual é a parte assim da estrutura da bicicleta mesmo, vamos dizer, do chassi da bicicleta que costuma quebrar mais facilmente? Se você já viu ou não? Antigamente, no início aí do mountain bike, nos anos 90, as bikes eram de aço. O aço ele é muito rígido. Então, ali naquela parte ali da direção ali da bike, na frente, é uma parte crítica também. Então, é a parte da roda traseira e parte da direção ali, né? Que os quadros quebravam muito. Aí depois foi surgindo aí novas ligas metálicas, alumínio e tal. Hoje em dia é muito difícil ver uma bicicleta quebrar. A não ser se for coisa de acidente, batida, bike capotando, alguma coisa assim. Mas no uso normal, até as bikes mais simples, elas estão bem resistentes, porque os engenheiros foram evoluindo aí, e aí nesses pontos mais críticos, as estruturas foram recebendo mais reforços, né? Reforcinho embaixo e tal, mas basicamente a parte que mais sofre ali é a parte traseira e a frente da bike, é onde que são os pontos de maior incidência de forças, né? Entendi. Acho que a gente já falou tudo que precisava sobre bicicleta, só ficou umas coisinhas assim, tipo, como fazer assim, quando um pneu de bicicleta fura, quando ele não utiliza a questão de câmara de ar, é o pneu de ar mesmo, se tem como fazer o reparo ou tem que fazer a troca? Não, essa Tecnobike é só ar dentro dele. A gente utiliza um líquido selante. É um líquido que vai dentro do pneu. E quando ele fura, esse líquido sai pelo furo e ele é em base de látex, então com contato com o ar ele cola. Então o pneu fura e já cola automaticamente. Você está entendendo? Quando o furo é muito grande e o selante não consegue fazer essa função, aí utiliza aquele remendo, aquele reparo igual o borracheiro utiliza em pneu sem câmara de carro. Um macarrãozinho de borracha que tampa o buraco ali, o próprio ciclista vai lá e tampa o buraco, o selante acaba de fazer o serviço e o cara consegue fazer um reparo sem precisar tirar a roda. Essa é uma evolução tecnológica, né? Que veio aí a substituir a questão da câmara de ar. Eu mesmo já uso essa tecnologia há uns 5 anos. Eu não uso pneu com câmara mais há muito tempo e não tem problema nenhum. E a maioria dos furos que dá, esses pequenininhos, o selante já cola, a gente nem percebe que o pneu furou, sabe? Ele já cola automaticamente. Mas é importante o cara sempre estar com o selante em dia, né? Cada 3 meses abastecer e tal. Então tem que fazer um controle em cima disso. Entendi. E em questão de fazer a troca do pneu, assim, que frequência você aconselha a pessoa a trocar? O pneu, quando você vê que ele ficou careca, né? Ele já tá no momento da troca. Então, o pneu, geralmente, vamos supor, de mountain bike, ele tem as travas, né? Você vê que a trava ali já alisou, tá começando a aparecer a linha, aí já tá no momento da troca, né? O pneu, assim, careca, ele vai furar com muito mais frequência do que um pneu novo. Então, é o bom senso aí que vai reinar, né? Tem gente que roda com pneu careca, mas ele dá mais trabalho, então o cara vai acabar gastando
com câmera. Então, viu que tá careca, troca. É própria questão de segurança também. Às vezes, numa curva, uma pista molhada, o pneu careca, o cara pode sair ali na curva e sofrer também um acidente. Então, o pneu também é um item de segurança da bike. É importante ele estar em dia. Ah, entendi. Então, sobre as perguntas, é só isso mesmo, Eric. Obrigado pela sua participação, por ceder parte do seu tempo para poder conversar com a gente sobre essas coisinhas de bicicleta que são muito importantes. Queria falar também, né, na descrição desse vídeo, né, a gente vai ter uns links sobre manutenção de bicicletas, sobre como cuidar melhor da sua bicicleta, e um vídeo também com o modelo que nós utilizamos para a nossa bike. Se você também quiser dar uma olhada, vai estar aí, certo? Também, se quiser falar do seu canal aí, a gente pode falar. Então, lá o meu canal é exatamente isso. Tem várias dicas lá para cuidar melhor da bike, como limpar a bike em casa, trocar uma pastilha de freio. Então, o canal é mais informativo. Você já vai deixar o link aí. E para quem curte, quer mais de bicicleta, gosta de bike, pode estar entrando lá no nosso canal, ativa o sininho, faz a inscrição. Toda semana eu posto vídeo. Tem o meu Instagram também, @EricCassi. Lá também eu posto conteúdo relacionado à bicicleta, mais relacionado à mecânica, né, e tal. Quem quer ser, às vezes, um mecânico de bike. A gente também trabalha aí com treinamentos e vamos lançar aí a semana que vem o nosso treinamento online, que é uma oportunidade bastante interessante para quem está longe, não tem condição de estar vindo aqui aprender com a gente. Então, a gente está lançando esse curso aí, devido a muitos seguidores que eu tenho aí do Nordeste, do Norte, bem longe daqui, nós estamos em Minas, né? Então, aí foi uma forma de ajudar essa galera aí. Eu criei o nosso curso profissionalizante de mecânica de bike online. E também todas as informações vão estar lá no nosso canal, no nosso Instagram. É só clicar no link aí e seguir a gente. Certo, Érico. Então, já falou do canal dele, né? Vou disponibilizar na descrição do vídeo o link do canal, do Instagram também, se ele quiser. E é isso, galera. Valeu. Como eu já falei, deixa o like e dá uma olhada lá no canal do Érico também. É bastante interessante. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Meu nome é Nuto Fernandes e eu venho falar um pouco sobre manutenção autônoma das bicicletas. A manutenção autônoma ela é fundamental para que sejam estabelecidas e mantidas as condições básicas de todos os equipamentos, reduzindo assim desgastes e falhas. Assim, ela será a base para a manutenção planejada. A manutenção autônoma ela auxiliará muitíssimo a manutenção planejada, que é aquela que é acompanhada por um mecânico. E esta visará em manter e até mesmo melhorar suas condições iniciais, com o menor custo possível. Agora, a manutenção autônoma é baseada em métodos preventivos, que é baseada em checagens e inspeções periódicas, ou preditivos, que levam em conta as condições dos equipamentos e peças. Quais são as vantagens desse processo? As vantagens são redução do tempo das paradas não planejadas, ou seja, ela permite planejar a manutenção de sua bicicleta junto ao mecânico com menos chances de surpresas. Você não vai ter uma bicicleta quebrada sem esperar, você vai ter mais uma previsão de quando levar no mecânico por inspeção para sua manutenção planejada. Maior controle das falhas e desgastes dos componentes do sistema. Essa manutenção foca em eliminar a causa das falhas. Ela não vai ser uma manutenção de reparos. Ela vai focar em eliminar o que vai causar essas falhas. Além de mais, permite prolongar o tempo de vida útil da bicicleta, eliminando assim a necessidade de reparos repentinos e otimizando o seu uso. Agora, essa manutenção é dividida em 3 etapas para a bicicleta. Essas etapas são a limpeza inicial. A limpeza inicial é feita em toda a bicicleta.
logo após virá a eliminação de impurezas em locais de difícil acesso, ou seja, aqueles locais que a limpeza inicial não deu conta de limpar corretamente. E a terceira, inspeção e lubrificação. Inspeção das peças do sistema para ver se essas peças estão funcionando devidamente e lubrificação para que elas possam vir a funcionar sem algum dano futuro.